Então, bom dia a todas e a todos. Cumprimentar a Federação Portuguesa de Basquetebol, nas pessoas do seu Presidente, Dr. Manuel Francisco Fernandes, também cumprimentar o Sr. Assessor Jurídico, Dr. Jorge Sarmento, agradecer a vossa presença para esta importante audição, aliás, hoje, que é o último dia de audições da discussão na especialidade desta PPL. Sei que foi com esforço que agendaram com os nossos serviços e com a nossa assessora para poderem estar presentes, e agradeço muito esse esforço para darem aqui o vosso contributo nesta audição para esta importante matéria da questão da violência, do combate à violência no desporto. Apresentar também aqui os vários deputados presentes, o Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu próprio, Francisco Diniz, também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, aqui coordenador do Grupo de Trabalho da Igualdade, Integridade e Combate à Violência no Desporto, e depois as senhoras deputadas Inês Barroso e Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Recebi também já a indicação do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que entretanto se juntará, ainda não sabemos se nesta audição. De qualquer forma, também não tenho mais indicações dos diversos grupos parlamentares, embora estejam representados também pelos seus assessores, como podem constatar atrás, para acompanhar os trabalhos. Esta audição funcionará da seguinte forma: 10 minutos para uma intervenção inicial, se acharem por bem partilhar, estejam à vontade. Depois passamos a palavra para os grupos parlamentares fazerem as suas questões e comentários em cerca de 3 minutos cada, e depois devolvemos para 10 minutos finais de respostas às questões e aos comentários que forem colocados. E, portanto, sem mais demoras, passaria a palavra ao Sr. Presidente para essa intervenção inicial. Faça favor. Ora, muito obrigado e muito bom dia. Saúdo o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, saúde as senhoras deputadas e o Sr. Deputado, mas queria fazer uma saudação especial. Essa saudação especial é dirigida à Sra. Deputada Inês Barroso, que é uma desportista, mas para além de ser desportista, que bem conhecemos, porque ela foi jogadora, treinadora, diretora técnica, formadora de quadros do basquetebol português. E é uma pessoa, ainda por cima, por quem nutrimos uma elevada consideração e estima. Eu julgo que é mútua. Portanto, gostaria de expressar o nosso apreço pela oportunidade de podermos compartilhar as nossas opiniões e ideias sobre a proposta de lei que visa reforçar a prevenção, a segurança e o combate à violência do desporto. Como é do vosso conhecimento, o Covid gerou a oportunidade das modalidades coletivas de pavilhão, o handball, o basquete, a patinagem, o voleibol e o futebol, nomeadamente o futsal, se juntarem e reunirem para que as tomadas de decisões conjuntas fossem geradoras de melhores soluções. E concluímos que estamos todos a ganhar com este trabalho de equipa. Estas federações irão participar em projetos conjuntos, em diferentes grupos de trabalho, em cooperação com o IPDJ, com a Secretaria de Estado, com outras entidades, e neste caso também já colaboramos naturalmente no grupo de trabalho com a Autoridade para a Prevenção e para o Combate à Violência no Desporto. Esta é uma questão muito importante e muito urgente, porque ela afeta não apenas o mundo do desporto, mas também a sociedade em geral. A violência no desporto é um problema crescente que tem que ser vivamente combatido para minimizar as consequências graves, tanto físicas como psicológicas, não só para os atletas, para os treinadores, para os diferentes intervenientes, até propriamente para os próprios espectadores que estão envolvidos. Mas também para reduzir o afastamento de muitas pessoas que poderiam ser futuros adeptos, futuros praticantes, futuros árbitros, futuros treinadores, ou candidatos mesmo a dirigentes federativos que tanto necessidade o associativismo desportivo tem. O entendimento que temos do desporto é que se trata de uma atividade de salutar, de festa, de companheirismo, de identificação com o clube, com a terra, com o país, com a cidade, mas é também um espaço de emoções e de superação. E esse espaço de emoções e de superação vividos de forma intensa, dentro e fora do campo. E que se pretende sempre vivido num ambiente seguro e saudável.
Duas notas prévias. A primeira é que, após a audição, iremos reunir e enviar para a Comissão de Trabalho a nossa apreciação, integrando as devidas notas nos artigos que justifiquem. A segunda nota, aquilo que vamos transmitir são apreciações comuns que já foram transmitidas pelos representantes federativos que nos antecederam. E, portanto, iremos evitar cansá-los repetindo os mesmos argumentos. Enfatizaremos apenas aquelas que são as mais importantes. Por isso, parece que se retira com evidente clareza que temos de cortar o nó górdio para conseguir adequar a proposta de lei à nossa realidade, fazendo uma claríssima separação entre aquilo que são as competições de natureza profissional e as competições não profissionais, separando as águas e, particularmente, eliminando ainda a área cinzenta relativamente àquilo que são os jogos de elevado risco. Isto é, em nossa opinião, deve ficar claramente expresso na lei, por um lado, quais são os requisitos exigidos para os jogos de elevado risco das competições de natureza profissional, lendo-se melhor que diz exclusivamente respeito aos estádios e à modalidade do futebol. E, por outro lado, e separadamente, quais são os requisitos exigidos para os jogos de elevado risco das competições de natureza não profissional, que são todas as outras modalidades. Eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Jorge Sarmento, o nosso assessor jurídico, para que tecer alguns comentários, naturalmente, de natureza mais jurídica. Portanto, obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de começar por dizer que me parece que esta proposta de alteração do regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância tem bastantes aspectos positivos e eu acho que o principal aspecto positivo que ressalta desta alteração é que, de alguma forma, esta alteração parece evidenciar que há, da parte do legislador, uma consciência clara de uma dificuldade que os clubes ou os promotores de espetáculos desportivos, vamos falar, embora depois falaremos de outro tipo de promotores desportivos, mas as dificuldades que os clubes têm sentido no cumprimento da legislação relativamente à segurança dos espetáculos desportivos. A realidade, como todos sabem, ao nível do desporto federado, é muito dispar relativamente à dimensão e às capacidades e às estruturas das entidades que estão envolvidas. E dentro dessa disparidade nós temos desde, enfim, aquilo que são os principais clubes portugueses, que são estruturas que eu diria, ao nível empresarial, das mais profissionalizadas do tecido empresarial português, até estruturas que são estruturas associativas, daquelas que nascem nos lugares mais distantes do nosso país, fruto da carolice de, chamemos assim, meia dúzia de entusiastas que resolvem pretender dinamizar a prática da atividade desportiva na sua região. E, portanto, esta disparidade da realidade evidencia claramente dificuldades ao nível organizativo e essas dificuldades, eu penso que todos temos consciência que estavam muito acentuadas ou estão muito acentuadas no diploma que atualmente está em vigor. E, portanto, esta proposta de alteração tem, de facto, aspectos positivos, porque, de alguma forma, vem aliviar algumas obrigações que recaíam genericamente, ou que recaem neste momento ainda genericamente, sobre todos os promotores de espetáculos desportivos, sobre todos os clubes, sendo certo que, e eu acho que não vale a pena
nós traçarmos um cenário que não é cenário de realidade, sendo certo que essas dificuldades que os clubes sentiam levavam claramente a uma falta de cumprimento de algumas das regras, algumas das disposições que estão no diploma, e isso obviamente cria problemas não só para os próprios clubes, ou poderá criar não só problemas para os próprios clubes, mas como cria problemas para as próprias federações, enquanto organizadora do espetáculo desportivo, enfim, de poderem eventualmente um dia serem acusadas de estar a contemporizar com determinadas violações ao regime jurídico de combate, ao regime jurídico da segurança no desporto. Obviamente, nós mantemos nesta proposta um princípio de que a segurança nos espetáculos desportivos recai sobre o promotor de espetáculo desportivo e, nessa medida, recaem sobre os clubes. E eu diria que, se calhar, nesta fase em que nós estamos na nossa sociedade, não poderia ser de outra maneira. O Estado também tem limitações e tem que definir regras que os particulares e as instituições têm que cumprir. Eu chamaria a atenção que, relativamente a esta obrigação genérica dos clubes serem responsáveis pela segurança, há uma contraordenação que está... Isto eu vou rapidamente passar só alguns 3, 4 artigos, embora depois apresentaremos um documento com estas observações e outras. Há uma contraordenação que está no 39.1a, que me parece um conceito demasiado vago para imputar responsabilidades aos clubes, na medida em que configura como contraordenação o mero incumprimento do dever de assunção de responsabilidades. Parece-me que é um conceito demasiado vago para imputar responsabilidades ao promotor do espetáculo desportivo. Ao nível do regulamento de segurança, eu não sei se não seria conveniente, e vamos deixar isso à reflexão, de imputar também algumas responsabilidades aos proprietários dos recintos desportivos, alguma responsabilidade também pelo cumprimento do regulamento de segurança, ou seja, não deixar exclusivamente essa responsabilidade ao nível dos clubes. Eu diria particularmente naquilo que serão aquelas modalidades que não estarão incluídas no diploma ou no despacho que vai obrigar à contratação de um gestor de segurança. E, portanto, parece-me que seria eventualmente um caminho para ajudar os promotores menos preparados, portanto, os clubes mais pequenos, a cumprirem regras de segurança, a haver essa responsabilização do proprietário do recinto desportivo no cumprimento do regulamento de segurança. E não podia deixar de salientar que me parece uma questão também bastante positiva, a questão do gestor de segurança e aquilo que está na proposta de diploma relativamente ao gestor de segurança, afastando, eu diria, pelo menos ao nível das modalidades não profissionais, afastando a obrigação generalizada de ter um gestor de segurança e penso que me parece correta a solução de definir quais são as modalidades e quais são as competições em que vai ser obrigatório que os clubes ou que o promotor tenha um gestor de segurança. E, portanto, essa questão parece-me positiva. Eu chamo a atenção para uma questão que eu não sei se será uma questão que o legislador quer deixar em aberto, mas parece que, de alguma forma, se criou um vazio para as situações em que não há obrigatoriedade de constituição de um gestor de segurança. Ou seja, a mim suscita-me a dúvida de saber o que é que as federações devem de fazer, o que é que os promotores de espetáculo desportivo devem de fazer naquelas competições, naqueles espetáculos desportivos em que não existe um gestor de segurança. Eu devo dizer que a Federação de Basquetebol criou um modelo
para essas situações em que os próprios clubes são obrigados, através da indicação de responsáveis de segurança, por garantir a segurança do espetáculo desportivo. Parece-me que seria importante considerar alguma solução que não fosse muito exigente, mas que de alguma forma responsabilizasse promotores de espetáculos desportivos de menor dimensão naquelas situações em que não são obrigados a ter gestor de segurança. Eu só gostaria de chamar a atenção, ainda há bocado vinha a falar com o Sr. Presidente da Federação, que nós tivemos aqui há 2 ou 3 anos um inquérito da Procuradoria em que se colocava em causa o trabalho que esses responsáveis de segurança estavam a fazer, responsáveis de segurança nomeados pelos clubes estavam a fazer durante os jogos, considerando que eventualmente poderia haver aí um exercício de atividade ilícita de segurança, ou seja, de estarem a fazer uma atividade específica das empresas de segurança. Não era o caso, e não tivemos problema nenhum, mas isso acentua uma preocupação de que deveríamos de ter algum regime que, muito simples, muito sintético, mas pelo menos que obrigasse não a haver um gestor de segurança, mas a haver um responsável de segurança e os clubes terem a consciência de que, mesmo não tendo gestor de segurança, têm que ter esse responsável de segurança e que esse responsável de segurança tem que estar articulado também com as autoridades policiais para garantir a segurança do espetáculo esportivo. Para terminar, o professor Manuel Fernandes já referiu, há um conjunto de preocupações que já foram aqui referidas pelas outras federações, que nós temos acompanhado com algum detalhe essas audições. Há uma questão que eu penso também carece de alguma clarificação, que é a definição das obrigações das federações enquanto também promotoras dos espetáculos desportivos daquelas competições que organizam diretamente. Acho que essa é uma questão que carece absolutamente de alguma confirmação, de alguma complementação da proposta, no sentido, mais uma vez eu digo, de que todos ajudemos, que todos os agentes, todas as entidades envolvidas possam cumprir aquilo que está na lei. Há outra questão que nos preocupa e que tem a ver com as exigências, também é uma matéria que já foi referida, com as exigências ao nível das infraestruturas, designadamente sistemas de videovigilância, não só dentro, mas fora dos pavilhões. Eu acho que seria importante também que a própria APCVD, enfim, a própria autoridade, conseguisse promover algum tipo de apoio para, pelo menos que em alguns pavilhões, e nos pavilhões em lugares mais remotos deste país, que se garantisse que todos os pavilhões garantiam condições de segurança mínima previstas na lei e, portanto, eventualmente que se criassem medidas financeiras de apoio para que os proprietários dos pavilhões desportivos conseguissem dar resposta também às exigências que estão no diploma, uma vez que, pelo menos no basquetebol é assim, nós sabemos, creio que não há, enfim, tirando os grandes clubes, não há promotores de espetáculos desportivos que sejam simultaneamente proprietários do recinto desportivo e, portanto, a dificuldade de cumprir ao nível das infraestruturas obrigações que estejam na lei revela-se de alguma forma difícil. E é tudo. Obrigado. Muito obrigado a ambos por estas intervenções iniciais. Passamos então a palavra aos diversos grupos parlamentares aqui presentes. Senhor Deputado João Castro, pelo Grupo Parlamentar do PS, faça favor. Muito obrigado, Sr. Coordenador, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimentar o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol e a equipa que aqui nos traz, associando naturalmente ao cumprimento à deputada Inês Barroso, quer pelo seu percurso desportivo, mas também pelo seu percurso parlamentar. Há um consenso óbvio nesta necessidade de intervir pela via legislativa
no combate aos fenómenos de violência associada à prática desportiva, o que, mais uma vez, é aqui hoje corroborado pela Federação Portuguesa de Basquetebol, e é só mais uma vez, porque a Associação Portuguesa de Basquetebol está no final das audições que aqui estamos a fazer, o que nos faz registar essa posição, registar esse momento e saudar efusivamente, visto que estamos na presença não de um fenómeno, diria que não de um fenómeno muito complexo pela sua frequência, face ao número de casos envolvidos, ao número de eventos organizados e à sua diluição no contexto nacional, mas pela gravidade de alguns casos que nos conduz para uma necessidade clara de intervenção. Ou seja, não há necessidade de explicar porque é que o branco é branco e porque é que o preto é preto, da mesma forma que não há necessidade de explicar porque é que é fundamental intervir nos fenómenos de violência quando eles ocorrem, sobretudo com a gravidade que eles ocorrem, é algo que se evidencia. O trabalho preliminar, em conjunto com a Secretaria de Estado e do Desporto, parece ter sido frutos, traduzindo um consenso para muitas das questões abordadas e para muitas das matérias, ou seja, o que nos trazem aqui já são, as preocupações adicionais que nos trazem são preocupações de afinamento, não é? Visto que houve todo um trabalho exaustivo que antecedeu a proposta que está aqui em presença e também, o que também saudamos e achamos que deve ser mesmo assim. Portanto, a legislação e as regras no contexto legislativo devem conter a participação dos envolvidos e dos intervenientes, no sentido até de assegurar a sua execuibilidade. Temos recebido vários alertas sobre a necessidade de adequar a legislação às diferentes realidades. Várias federações trouxeram-nos esse problema e não só, também outras entidades trouxeram. A questão da atividade profissional e não profissional, a questão da avaliação do risco, a questão da adequação das infraestruturas desportivas à realidade desportiva e à avaliação do risco. Desenvolveram hoje aqui a situação dos gestores de segurança, nomeadamente em relação à responsabilização das entidades promotoras, a quando da não obrigatoriedade da gestão de segurança, e eu diria que a questão que nos colocam é efetivamente o desafio, ou um dos grandes desafios desta lei, que é fazer com que ela seja aplicável, com que ela seja cumprida e com que a sua execuibilidade seja evidente, ou seja, que não nos traga um constrangimento que ponha em causa a própria atividade e a realização dos eventos e a promoção da atividade e a realidade existente ao nível das condições dos pavilhões, das infraestruturas e das necessidades que eles têm de educação. As federações assumem dois papéis fundamentais no contexto desta lei, para além de agentes imprescindíveis na sua aplicação, ou seja, assumem duas condições, a condição de organizadores e a condição de promotores de eventos esportivos ou de eventos com algum risco, sendo que a lei não é só para a violência no desporto, é para a violência associada ao fenómeno desportivo, o que também nos traz um desafio complementar. Assim, destacaria alguns artigos. Sei que já estou aqui a terminar o meu tempo, mas deixei ao critério da Federação comentar ou não, ou então de nos fazer chegar comentário posterior. Nomeadamente artigo 7, artigo 7º, Regulamento de Segurança e Utilização de Espaços Públicos, artigo 8º, Deveres dos Promotores e Organizadores e Proprietários, artigo 9º, Ações de Prevenção Educativa, artigo 10º, Segurança Privada, gestor de segurança, penso que já foi abordado, há o oficial de ligação aos adeptos, que também gostaríamos de ter o seu comentário, não sei se poderá ter associado ao responsável pela segurança que referiram. A questão do artigo 14º, apoio a grupos organizados de adeptos, artigo 15º, registro de grupos organizados de adeptos, 16º, deslocação, acesso a recintos, 16º-A, zona de condições especiais de acesso e permanência de adeptos, 17º, lugares nos recintos esportivos e separação física dos adeptos. Talvez os lugares não seja uma questão que se coloque muito no basquetebol, mas a separação pode ser relevante abordar. Os sistemas de videovigilância, sabemos que muitos socorrem atualmente do aluguer desse tipo de equipamentos e desse tipo de serviço prestado, mas se ele se reiterar e se ele se prolongar, obrigará a outro tipo de alteração e outro tipo de estruturação. Artigo 20º,
pessoas com acesso a pessoas com mobilidade reduzida. E já termino, Sr. Presidente, mas gostaria de focar um outro artigo. E a questão das coimas e das sanções acessórias deixaria assim de uma forma geral, se também pudessem ter uma abordagem sobre a sua adequabilidade e sobre a sua pertinência. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Deputada Inês Barroso, que depois deste elogio ao seu percurso como atleta e como treinadora, tem a fasquia já elevada para a intervenção. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Obviamente que quero cumprimentar efusivamente o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, também o Dr. Jorge Sarmento, e agradecer a vossa presença, institucionalmente agradecer a vossa presença nesta casa para conversarmos sobre esta matéria. Mas, Sr. Deputado Coordenador, tenho mesmo que fazer aqui alguns agradecimentos e, de alguma forma, emocionada, porque rever amigos é sempre bom. E rever o Presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, uma modalidade que abraçou 18 anos da minha vida, profissional e pessoal, é realmente um privilégio extraordinário, porque aquilo que levamos desta vida são as amizades, são as relações humanas que deixamos, na política, no desporto, onde quer que seja, e, portanto, dizer ao meu amigo Manuel Fernandes que é um gosto revê-lo e que agradeço a sua pessoa, não só o carinho que me tem dedicado ao longo destes 40 quase anos de amizade, como também agradecer à Federação Portuguesa de Basquetebol o quanto me deu para a construção da minha personalidade e para a minha felicidade, que no fundo é o que nos importa. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, amigos Manuel Fernandes. Também permitam-me uma palavra de agradecimento ao Sr. Deputado João Castro, meu colega deste grupo de trabalho e com quem tenho tido o privilégio de partilhar dúvidas, de partilhar impressões e, portanto, é desta elevação no trato que a ação dos deputados se faz, independentemente das políticas que defendemos, mas é realmente um privilégio, Sr. Deputado, muito obrigada, é recíproco realmente a admiração que nutre por si, muito obrigada mais uma vez. Agora, em termos, Sr. Deputado Coordenador, desculpe, já estou a exceder o meu tempo, mas não podia deixar de fazer estes agradecimentos e estes cumprimentos especiais. Para o Grupo Parlamentar do PSD foi muito importante a apresentação desta proposta de lei por parte do Governo nesta matéria que a todos nós nos preocupa e que é o combate à violência no desporto, seja ele de que forma for. Nós assistimos atualmente a um contexto desportivo diferente daquele que tínhamos há uns anos. Assistimos a episódios de violência nos escalões de formação, fora dos recintos desportivos, com uma maior incidência expressa no Ravid de 2021-2022, por exemplo, em que, desde a época anterior para esta, se aumentou em 44% o número de episódios de violência e, portanto, é muito pertinente esta proposta de lei e, portanto, todas as audições que este grupo de trabalho tem dinamizado são precisamente com o intuito de a enriquecer, de darmos contributos para que a mesma não seja apenas uma lei que sai, mas que seja uma lei que sai adequada àquilo que são os constrangimentos ou as vicissitudes ou as características de todas as modalidades e de todas as regiões do nosso país. Isso é muito importante em termos do território, não nos esquecermos nunca de que a base das modalidades e do desenvolvimento desportivo estará sempre nos pequenos clubes, nos clubes de formação e em todo o território nacional. E, portanto, dito isto, vou colocar algumas questões e, curiosamente, algumas das questões que apresento o Sr. Presidente e o Sr. Dr. Jorge Sarmento também já fizeram referência às mesmas, mas permitam que algumas possam ser repetidas, porque são, efetivamente, uma preocupação do Grupo Parlamentar que possamos vir a dar contributos nestas áreas. Uma primeira questão. Esta proposta que temos de lei considera que é operacional e que dá resposta a outras modalidades como o basquetebol ou devia distinguir, diferenciar claramente futebol e as outras modalidades, porque, no fundo, em termos de competições profissionais, temos no futebol,
Se devia também separar competições profissionais versus não profissionais, dentro dos não profissionais as de risco elevado versus outras competições, e se devíamos ainda distinguir estádios de pavilhões e até pavilhões que estejam dentro de estádios ou não, e portanto esta era uma primeira questão. No interior do país, ou nos escalões mais avançados de formação, estão as infraestruturas desportivas adaptadas ou preparadas para eventos internacionais ou jogos de risco elevado com a exigência que esta proposta de lei identifica? 3. Estão as federações das modalidades de pavilhão, nomeadamente basquetebol, preparadas para, enquanto entidades organizadoras ou promotoras de eventos, conseguirem aplicar a proposta de lei que temos em análise? O artigo 16º, número 1, refere como promotor e organizador que o promotor e o organizador devem fornecer às autoridades judiciárias, às forças de segurança ou à APCVD a listagem dos adeptos que adquiriram o título de ingresso sempre que solicitado no âmbito das diligências em processo penal ou contraordem nacional. A Federação Portuguesa de Basquetebol consegue obter listas de adeptos? Ponto 5. No ponto 2 do mesmo artigo, 16º, refere ainda que deve haver uma reserva de uma ou mais áreas específicas para os filiados dos grupos organizados de adeptos, ou seja, a separação de adeptos. Consegue a Federação cumprir estas exigências? 6º, alargar o âmbito da aplicação da medida cautelar de interdição a recintos desportivos para que abranja qualquer recinto e não apenas o recinto associado à modalidade em que ocorreu o comportamento que conduziu à sanção, é ou não execuível de aplicabilidade nas modalidades como o basquetebol. E, por último, que outras preocupações tem a Federação Portuguesa de Basquetebol relativamente a esta proposta de lei que possam ser mais contributo, mais preocupações, mais que possam traduzir-se em mais qualidade e em maior rigor para todas as modalidades nesta que é uma proposta de lei que estamos a analisar. Mais uma vez, com um carinho especial, muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Sr. Presidente, deputado coordenador, pela deferência relativamente ao tempo que me concedeu. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Aliás, eu nem contabilizei aqueles primeiros 2 minutos para o efeito dos agradecimentos, mais que justificados eram. Passamos então novamente a palavra à Federação Portuguesa de Basquetebol para dar respostas às questões que foram colocadas. Faça favor. Vou pegar aqui numa das últimas questões colocada pelo Sr. Deputado para dizer uma coisa que provavelmente não é muito conhecimento público, mas a Federação Portuguesa de Basquetebol será talvez, daquilo que eu conheço, a única federação desportiva que tem integrado dentro da própria Federação o basquetebol em cadeira de rodas, portanto uma modalidade para cidadãos portadores de deficiência, e portanto esta preocupação da adaptação dos espaços a cidadãos com mobilidade reduzida é uma preocupação que está intrinsecamente dentro da Federação e portanto, questão distinta e indo um pouco também à questão que a Sra. Deputada colocou, é quais são as possibilidades práticas, qual é a capacidade da Federação intervir na melhoria das condições dos pavilhões desportivos em todas as suas áreas, ou seja, não só ao nível da questão dos acessos para cidadãos com mobilidade reduzida, mas também para outros aspectos que a lei impõe e obviamente aí tenho que dizer que me parece difícil que tanto a Federação Portuguesa de Basquetebol como as outras federações tenham capacidade para intervir naquilo que são condições, eu diria, infraestruturais ou de equipamentos dos próprios pavilhões, e vai um pouco ao encontro daquilo que eu disse, quer dizer que, eventualmente, a própria APCVD poderia ter alguma intervenção e ser um elemento mobilizador para que os pavilhões começassem, de facto, a ter as condições que não só a lei exige, mas que todos nós gostaríamos que tivesse.
Naturalmente, algumas das questões que foram colocadas relativamente às obrigações da Federação enquanto promotor de espetáculo desportivo são de difícil ou de impossível cumprimento. O fornecimento de listagem de adeptos, eu diria que é praticamente impossível de que a Federação disponha, a menos que tenha que estabelecer mecanismos com os próprios clubes para que essa identificação seja fornecida às autoridades competentes. A questão da separação de adeptos, eu diria que, e é uma questão importante porque muitas das federações colocaram essa questão, eu diria que, de certa forma, eu diria que, pelo menos nós, falo pelo basquetebol, temos feito separação de adeptos em jogos em que temos membros de grupos organizados ou que nos apercebemos disso na organização, e aí temos. Eu diria que não me parece que seja impossível de fazer. Obviamente que a separação de adeptos e a forma como se organizam os adeptos dentro dos espaços esportivos tem limitações. Ou seja, quando nós vemos como é que hoje em dia nos principais estádios e os estádios de futebol os grupos organizados de adeptos são colocados, obviamente essas condições serão completamente inaplicáveis num pavilhão desportivo. Mas respondendo à pergunta que a Sra. Deputada colocou, parece-me que isso pode ser feito, provavelmente não tanto com a mesma eficácia que se faria noutro tipo de instalações desportivas, eu diria, com muito mais acessos, com muito mais espaço, com muito mais capacidade e com, inclusivamente, infraestruturas para que essa separação de adeptos seja mais efetiva do que uma mera separação física. E, pronto, relativamente às outras questões, eu penso que tomamos aqui nota, iremos analisar e apresentaremos no documento que faremos chegar ao Grupo de Trabalho. Muito obrigado. Eu não quero correr novamente o risco de estar a repetir aquilo que já ouviram muitas vezes e, portanto, o que eu queria era concluir que nós acreditamos que esta proposta de lei em discussão é um passo na direção certa e pode contribuir significativamente para a promoção da segurança e do ambiente salutar que queremos nas competições desportivas, se as sugestões propostas forem naturalmente tomadas em consideração, as sugestões, as recomendações, mesmo as próprias propostas de alteração forem consideradas e tomadas em consideração. E, se ao mesmo tempo atuarmos a montante na prevenção, estimulando a promoção das boas práticas, junto dos formadores que formam os professores, que formam os treinadores, junto dos treinadores, junto dos pais, junto dos adeptos e, em particular, um grande investimento no futuro. Investimento no futuro é investimento nos praticantes mais jovens. É aí que deve ser a nossa maior preocupação. E quando digo a nossa maior preocupação é todos aqueles que estão envolvidos no fenómeno desportivo, a começar, em particular, pelas federações desportivas. E, portanto, porque o que nós sabemos que podemos alterar a sociedade é a prazo, os comportamentos são difíceis de mudar, é a prazo e é investir nos jovens. Esses sim, ainda têm a plasticidade e a capacidade de poder alterar os seus comportamentos e poderem vir a influenciar os outros. Porque que este decisivo. Nós queremos é que os nossos jovens influenciem os pais, os que estão na bancada. Não grites contra o meu treinador, não faças isto, não faças aquilo. Isso é decisivo. Portanto, e o país tem tido 2 campanhas, eu vou falar só de 2. Nós temos muitas campanhas de promoção. Temos a melhor claque. Fazemos campanhas para a melhor claque, pelas coisas positivas. Temos campanhas a nível de outdoors, de MUPIs, de defesa do fair play, mas eu não queria falar da minha modalidade, quero falar daquilo que reconheço como um aspecto central, que é campanhas de sensibilização.
E o IPDJ avançou com 2 campanhas de sensibilização fantásticas. Fantásticas. O cartão branco e a bandeira da ética, só por si, são elementos condicionadores e promotores de boas práticas. E nós temos reconhecido isso, porque ainda há pouco tempo, dou só um exemplo concreto para perceberem a influência que estas coisas têm. Houve um jogo no Algarve estava a jogar o Sporting em feminino com uma equipa do Algarve e a seguir jogava os sub-18 masculinos do Benfica. Há uma lesão e o fisioterapeuta, o Sporting não estava com o fisioterapeuta e o fisioterapeuta do Benfica, derrompante, estava lá no campo para ajudar. Claro que, como sabemos isto, o árbitro que estava no jogo, cartão branco para o fisioterapeuta do Benfica. Isto tem uma grande influência, porque as pessoas também querem ser boas pessoas e querem ter boa. E se nós avançarmos, e é aqui a nossa aposta, a aposta mais na prevenção, e se a fizermos, nós retiramos muito deste ambiente de guerra em que há algumas competições, não é o caso, felizmente, na maioria das competições, mesmo nas do futebol, naturalmente, não ponho aqui parte do futebol, que é lá que as coisas só acontecem no futebol, acontecem muito mais no futebol, também sabemos que o futebol é jogado em todo o país e em todos os concelhos, não é? Mas eu queria dar esta nota que nós deveríamos, de facto, fazer esse investimento. Mais uma vez, queríamos deixar muito claro o agradecimento por esta oportunidade. E esta oportunidade de expressar a nossa apreciação sobre este assunto crucial. Por vezes, reconhecemos que o desporto não ganhou ainda o peso e a importância que é atribuída na tomada de muitas das decisões que dizem respeito ao próprio desporto. Este é o caminho, não há outro. Todos queremos o melhor desporto, então ouçam aqueles que trabalham no desporto, ouçam com mais atenção, que acho que e esta Comissão, dou os parabéns por isso, de o fazer. E, portanto, o que nós apresentamos é a nossa total disponibilidade e eu acredito de todas as federações dos desportos coletivos de pavilhão para participarmos naquilo ou nas atividades futuras. Estou a falar fundamentalmente das alterações que estão previstas nas diferentes áreas da legislação desportiva e que há o intuito de mexer, de alterar. Portanto, muito obrigado. Não tenho nada que agradecer, nós é que agradecemos a vossa presença e os vossos contributos importantes nesta discussão, como eu disse inicialmente. Renovo essa disponibilidade e esse esforço para estarem aqui hoje, que é o último dia destas audições, deste processo na especialidade. Agradeço ao Sr. Presidente, o Dr. Manuel Francisco Fernandes e ao Dr. Jorge Sarmento por esta dedicação, por este empenho em prol do desporto nacional. Aliás, também eu fui federado na modalidade do basquetebol e, portanto, não com o trajeto com uma dimensão tão grande como o da Sra. Deputada Inês Barroso, inicialmente como atleta, depois como treinadora, mas também tive a oportunidade de praticar o basquetebol e, portanto, todos nós, creio que estamos aqui à volta desta discussão no intuito de melhorar as condições, melhorar a prática desportiva, e é com esta chave de ouro que eu dou por terminada esta audição, renovando este agradecimento e colocando também este grupo de trabalho ao dispor para qualquer necessidade que a Federação Portuguesa de Basquetebol tenha. Muito obrigado. Obrigado. Um minuto de pausa para podermos receber depois o Sr. Secretário de Estado.